Olá, pessoal. Vou começar daqui a pouco esperando o professor Cristiano Oliveira, para começarmos a falar sobre evidências em políticas públicas e o que ele encontrou no estudo que ele fez sobre o lockdown lá no Rio Grande do Sul, tá? Acho que o professor Cristiano já chegou aqui. Conseguiu. Aqui, pronto. Resolvido. Deu certo? Amigo Cristiano, tudo bem? Tudo, deu um corte aqui no som, por isso que eu fiquei meio gelado. Tranquilo. Muito bom recebê-lo aqui. Primeiro é bom revê-lo depois de tanto tempo sem só nos encontrando pelo WhatsApp, né? E pelo Facebook e Instagram. Então é bom ver que você não envelhece, tá do mesmo jeito. Ah, é que se fosse, né? O segredo é o surf, né? Ah, sem dúvida, é a praia. Ah, que bom, que bom. Ah, inicialmente queria agradecer, meu amigo, por ter aceitado o convite. Como eu conversei com você, eu comecei recentemente um projeto, Cristiano, para analisar e mostrar às pessoas como funciona, qual a ideia de políticas públicas baseadas em evidências. Em todo o ciclo das políticas públicas, desde da escolha inicial, a identificação do problema, a escolha das soluções, e também, às vezes, a gente não tem evidência suficiente no primeiro momento, e na análise das políticas públicas, na avaliação de políticas públicas, é onde começam a se encontrar evidências, e aí a gente tem que estar sempre aberto tanto não só no controle externo, mas no controle social, a gente tem que estar sempre aberto aos dados, ao que a realidade nos mostra, né? Por mais que cada um de nós tenha um pensamento prévio, a gente não pode negar a realidade. E aí, se os dados mostram que as coisas funcionam, se as evidências mostram que algo funciona ou que algo não funciona, a gente tem que ter flexibilidade mental para se adaptar. Então, o propósito desse canal, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como depois no YouTube, que eu vou colocar depois dessa live lá. Eu não consegui sincronizar, tentei bastante, mas não consegui. Mas a ideia geral é essa, e eu sei que você já vem fazendo trabalho de qualidade, pesquisa econômica de altíssima qualidade, nessa área de não só questões que envolvem Covid, mas de políticas públicas de modo geral, de interações da economia com atuações do Estado. E aí queria pegar um pouco da sua expertise para a gente conversar um pouco, por mais que algo que eu já falei algumas vezes em alguns vídeos e você sabe disso tão bem quanto eu, hoje em dia o que se recomenda, políticas públicas baseadas em evidência, não significa baseado em experts. Não é o argumento da autoridade por si só, mas sim as evidências científicas. Então, mais do que alguém que entende da área, você é alguém que pesquisa, que traz evidências para balizar, para orientar a gestão pública. Então, eu fiz o convite por saber que você já tem esse histórico. Então, queria primeiro a gente conversar um pouco sobre esse caminho, de modo gerais, do uso das evidências científicas para as políticas públicas, e aí depois, como uma ilustração ao trabalho que você fez, que acabou de ser aceito para a Revista Brasileira de Economia, uma revista extremamente conceituada, e eu já tive acesso ao artigo, você me mandou, até comentei com alguns colegas que você usou o que é de mais moderno em termo metodológico, né? O controle sintético. Depois a gente conversa um pouquinho para explicar de modo superficial, de modo acessível a todos os participantes. O foco principal não é um canal só para economistas, não é para uma linguagem técnica, mas sim tentar trazer a ciência, tentar trazer as evidências científicas para uma linguagem coloquial. Tá? Então, queria mais uma vez lhe agradecer, e se você quiser fazer alguma introdução, alguma ponderação, fica à vontade.
Não, eu só agradeço o convite, né, Bright? É sempre uma satisfação conversar com um amigo. Infelizmente não é pessoalmente, né, mas mesmo assim é uma satisfação, porque, sei lá, pelo menos a tecnologia conseguiu nos unir, né, nessa pandemia, principalmente, que a gente acabou se afastando de muita gente. E essa pandemia, poxa, para mim serviu para muita coisa, né? Primeiro, obviamente, foi ruim, porque eu acho que foi para todo mundo, mas eu acho que principalmente me fez pensar muito sobre tudo isso que a gente talvez converse hoje, né? Sobre o papel da ciência, sobre o papel das evidências empíricas, sobre o papel da política pública, né? Baseada em evidências, como é que existe, né? Como é que funciona essa relação. E já de algum tempo, né, trabalhando um pouco com isso, né, por exemplo, para quem não sabe, a minha relação com o Bright vem da relação entre economia e direito, né, e eu acabei estudando mais o direito, comecei, né, vamos dizer assim, estudando o direito para entender um pouco como as regras alteravam os incentivos dos agentes, isso era uma coisa que me fascinava, principalmente a questão das consequências não intencionais, né, das leis, e isso me fascinou bastante, assim. E aí, no segundo momento, veio a questão empírica, porque boa parte vamos dizer assim, da metodologia moderna, né, de avaliação de políticas públicas, né, baseada em modelos causais, precisam de experimentos naturais. E aí a gente precisa, de alguma forma, tentar mimetizar, né, o que seria um experimento controlado, né, em que a gente tem lá um grupo de controle, um grupo de tratados, e tentar montar lá o que a gente chama de um cenário contrafactual, né, como o mundo seria caso aquela lei não tivesse sido aprovada, caso aquela política pública não tivesse sido implementada. E para isso a gente precisa desses experimentos, e muitos deles são leis. Né? Então, a relação entre a avaliação de política pública e o direito é muito grande, porque ela é a principal fonte, vamos dizer assim, que quem trabalha com isso bebe, né? Ou seja, a gente precisa desses experimentos naturais para poder realizar esses estudos. É, é, Mas, desculpa, claro. não, não, eu que peço desculpa. Se você pudesse, Cristiano, pode explicar só um pouquinho mais pro pessoal aqui o que são esses eventos não esperados nas leis e até dar alguns exemplos, sei lá, o como aquele do cinto de segurança, lá do efeito Peltzman. Enfim, Uhum. só para as pessoas É, entenderem. eu acho que você talvez seja o melhor exemplo, né? A questão toda é você ter algum evento, né, que mude o comportamento das pessoas, e isso pode ser uma lei, né? Então, o Braz acabou de falar de um caso clássico de consequência não intencional, que é a questão do cinto de segurança, né? O que o Peltzman descobriu lá na década de 70 é que a introdução da obrigatoriedade tinha aumentado o número de mortes, né, nas estradas, né? Ou seja, o que aconteceu? As pessoas se sentiam mais seguras, e aí, dessa forma, se envolviam em situações de maior risco, né? Porque elas acreditavam que tinha uma chance menor de sofrer ou algum tipo de lesão, ou até a questão da morte, né? Isso a gente até observou um pouco na pandemia, né? Porque durante um período se dizia que a vacina tornava a pessoa quase invencível, né? E eu fiquei muito preocupado quando isso começou a acontecer, e eu já estava lendo algumas coisas que diziam que isso não era verdade, que as pessoas continuariam podendo ser acometidas da doença, que as pessoas poderiam morrer, né, mesmo vacinados, e eles ficavam, né, vários veículos de comunicação ficavam dizendo isso, e eu só pensava assim, o efeito Peltzman, né, tipo, essas pessoas vão sair enlouquecidas, né, abraçando, beijando todo mundo, daqui a pouco pessoas com comorbidades, pessoas idosas, sem ter muita noção do que estão fazendo, né, porque estão recebendo um conjunto de informações erradas e os incentivos errados, né, foram mal informados. Bom, e aí, como eu estava dizendo, mas aí também uma outra coisa que eu descobri com o tempo, e aí talvez até fuja um pouco da nossa conversa, mas é bom deixar claro para as pessoas assim, ó, não é tudo que a gente vai conseguir resolver com evidências empíricas, tá? Tem muitas coisas que, às vezes, por uma questão de tempo, a gente não consegue, e às vezes, por uma questão de construção, a gente nunca vai conseguir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, início da pandemia, né? Nós tínhamos lá as políticas de lockdown, né, tentando fazer fechamentos e tal para controlar a propagação do vírus, mas nós não tínhamos como avaliar aquilo ali por uma série de razões. Primeiro, porque todos os lugares estavam implementando a medida, então a gente não tinha como montar um grupo de controle. Segundo, porque precisava tempo para isso, né? Por mais que você dissesse assim, fecha todo mundo, fica todo mundo em casa, e aí depois
Mas e aí, quando as pessoas saírem, como é que vai ser? Né? Então, tu não podia fazer uma avaliação de 2, 3 meses, tu precisava fazer uma avaliação de médio e longo prazo, precisava de um tempo. Aí, como eu ainda acredito que a gente vai precisar de mais tempo para ter trabalhos melhores sobre esse assunto. Então, muitas vezes é uma limitação, só que existe aquela demanda na hora, o pesquisador quer responder na hora, as pessoas perguntam, e aí, o que eu vou fazer? Então, tem todas essas situações que às vezes a gente não consegue. E tem situações que realmente não tem como, quando, por exemplo, envolve questões morais, ou envolve questões mais complexas de como a sociedade quer as coisas, né? Então, se tu vai criminalizar sei lá, por exemplo, homofobia, uma coisa desse tipo, assim, são coisas que são difíceis de tu quantificar porque envolve valores, envolve outras coisas que não vai ser uma evidência empírica que vai fazer você mudar de opinião. Esse é o meu ponto. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, as políticas públicas, né, não vão ser todas as políticas públicas que vão conseguir passar por um crivo, né, vamos dizer assim, de ter um embasamento empírico e de evidências. Mas é claro que em várias outras situações a gente consegue, né, e até assim, eu acho que falta muito, né, e agora eu acho que já está melhorando, porque em alguns lugares eu já vi que estão fazendo isso, fazer experimentos, né, fazer desenhos, fazer a política pública, enfim, tentar montar o desenho, né, com um grupo de tratados escolhido de forma aleatória e tal, e aí a partir daí a gente conseguir avaliar, né, as políticas de uma forma mais correta. Isso que você falou é muito interessante, porque por mais que seja pretende o uso de políticas, de evidências para tomar decisões em políticas públicas, nem sempre a gente tem essa informação, seja porque é uma situação nova, e essa do Covid é muito ilustrativa disso, né? Todas as decisões políticas no começo foram baseadas em lógica e tentativas de resolver o problema, mas sem evidência científica. Era com base em informações que existiam. Eu lembro que, logo no começo do Covid, eu estava pagando uma disciplina lá em Chicago, e o meu professor, Anup, até do Departamento de Direito, ele era consultor do governo indiano para uma série de coisas. E na questão da pandemia, ele disse que foi consultado sobre a questão migratória lá na Índia. Várias pessoas saíram das cidades grandes e voltaram para o interior. E eles, sim, a gente não tem evidência científica de nada. E não dá para criar um experimento com 40, 50 milhões de pessoas mudando de estado. Não dá para criar um grupo de controle. Então, assim, é uma decisão com base no bom senso, e o experimento, muitas vezes, você tem que permitir depois. Então, seja na avaliação, seja fazer um desenho de modo a permitir. Exatamente o que você está falando aí, né? Então, 2 pontos que eu queria relembrar, até para isso que a gente esqueceu de falar aqui, Cristiano, que ambos, tanto eu como você, não temos nenhuma vinculação política à discussão. Toda a discussão sobre os temas são meramente científicas, sem ideologia e sem ideia fixa nenhuma. Que, infelizmente, esses temas apaixonam as pessoas e elas tentam rotular as outras e colocar simplificar e colocar em caixinha, né? Sendo que o verdadeiro cientista, a pessoa que busca a informação mais real, a gente tem que estar aberto para mudanças de ideias, né? Então, às vezes, essa política inicial, com base na lógica ou no bom senso, ela pode se mostrar ótima, pode se mostrar boa, ou pode se mostrar ruim. Então, a gente tem que estar aberto para as evidências depois, seja anteriormente, quando tem evidência, ou, em alguns casos, não dá mesmo, como você falou aí, seja no caso do Covid e em vários outros, como você falou, principalmente num país como o Brasil, que muitas coisas são decididas no governo federal e obrigatórias para todos os estados, a gente não tem como criar muito grupos de controle, né? Sei lá, você tocou alguns casos polêmicos, então só para continuar na polêmica. O federalismo americano ajuda bastante nisso, porque eles conseguem ter políticas estaduais que geram justamente essa divisão dos grupos. Por exemplo, uma questão bem polêmica que algumas pessoas tentam argumentar para os dois lados, a questão de arma de fogo, do uso de arma de fogo. É muito complicado porque o Brasil inteiro tem uma política só desde sempre, digamos assim, há muito tempo. Então você não consegue ter um contrafactual. O contrafactual é aquele grupo, só ilustrando para quem não lidou ainda com a matéria, é aquele grupo de controle, aquele grupo que não sofreu tratamento. Então é como se
eu fosse de um grupo que toma o remédio, e Cristiano é do grupo de controle ou contrafactual que não tomou o remédio, que não participou do tratamento. Então, se a gente pensa em políticas públicas, o grupo de tratamento sofreu a política pública e o grupo de controle, o contrafactual, não sofreu ou sofreu em outro momento. E é isso que a gente busca na ciência, tentar encontrar esses grupos, quando é possível, né, Cristiano? Exato. Nas suas pesquisas, desde de sempre, não só essas que envolvem a questão do lockdown, qual a grande dificuldade de encontrar o contrafactual? É pelo federalismo, pela questão das mudanças, a pouca autonomia local, ou a outra questão? Ah, pensando em termos de Brasil, talvez fosse essa. O fato de a gente não ter um federalismo atrapalha bastante as pesquisas, para quem não está pegando a ideia. A gente precisa ter políticas diferentes sendo aplicadas em lugares diferentes para poder fazer uma espécie de comparação, né? Tem que ter algo diferente para poder analisar. Se não for entre estados, aí você tenta fazer, por exemplo, entre grupos etários, né? Às vezes tem umas diferenças que variam, por exemplo, por idade, ou às vezes por sexo, ou enfim, por algum tipo de grupo que acaba se separando. Funcionário público, funcionário do setor privado, enfim, você vai tentando montar esses grupos. Mas, assim, as dificuldades que existem em qualquer trabalho, né? Que vai trabalhar com que vai buscar, né, tentar identificar grupos de controle, de você não ter total certeza se aquele seu grupo de controle não recebeu algum tipo de influência do tratamento. São vários problemas, né, que surgem em qualquer pessoa que se dispõe a fazer alguma coisa relacionada à causalidade. Sim. Enfim, tem N problemas e sempre tem N suposições, né, para o modelo. Não existe nenhum modelo de causalidade que não tenha uma suposição. Esse cenário que a gente está falando de contrafactual, ele não existe, né? Ele só vai existir, sei lá, naquele filme De Volta para o Futuro, né? Que ele vai lá e altera o futuro, e aí tem o futuro dele numa situação e tem o futuro na outra, mas no mundo real a gente não tem esse cenário contrafactual, ele é sempre... Ou se voltar no tempo, ou se tiver aqueles outros filmes que tem a realidade paralela, né? Tem um universo paralelo. Aí, para isso daí é bom fazer pesquisa causal, né? Inferência causal. E aí é super difícil, né? Você sempre tem que estar pensando alguma coisa, buscando os desenhos. Claro que depois de vamos dizer assim, de um tempo, né? Trabalhando com isso, conhecendo bem os métodos, conhecendo as bases de dados, tu até consegue identificar, né? Esses grupos. Às vezes cola, às vezes não cola, no sentido de que é bem aceito pelo meio acadêmico, às vezes não é bem aceito pelo meio acadêmico. Mas todo mundo está sujeito a fazer vamos dizer, entre aspas, um trabalho bom, um trabalho ruim. Às vezes não por ignorância, no sentido de não saber o método, ou não saber implementar, mas simplesmente porque é difícil mesmo você delinear bem a coisa e às vezes as pessoas aceitam aquilo que você construiu, às vezes não. Outro problema que é bastante comum, tem muita interferência, né, de política pública que demora para ter efeito, né? Ela tem aquele efeito, vamos dizer, meio retardado, e aí é ruim porque como é que você vai identificar depois, sei lá, de um ano, dois, e aí aquelas outras coisas já começaram a influenciar aquilo que você estava estudando. Então, a maior parte dos métodos que a gente conhece e funcionam bem, né, já tem, enfim, tem uma sustentação boa de fundamentação, vamos dizer assim, né, para garantir que a gente está fazendo um negócio direito, são muito de curto prazo, né? A gente não consegue analisar política pública muito no longo prazo. A gente tem uma dificuldade grande, assim, a não ser que tenha sido um experimento, né? Tipo, enfim, alguns eventos, né, com dados, por exemplo, de longitudinais, né? Pega a criança, acompanha durante a vida toda e tal, mas são bases de dados raras e às vezes a amostra é muito pequena, tipo a Pear School lá, que, enfim, são pouquíssimas crianças, né? Tira um monte de inferência, mas não tem muito, enfim. Sim. Você tocou em dois pontos aí importantes, que eu queria que você explorasse um pouco mais. Você falou em receptividade do meio acadêmico, e eu queria que você falasse um pouco como é tanto o meio acadêmico como dos gestores públicos. Se você já teve algum contato, não para ser gestor necessariamente, mas já teve contato para ter abertura, para eles ouvirem o que você pensa, para você tentar ajudar a desenhar modelos
desenhos de políticas públicas para depois analisar os efeitos? Há uma receptividade ou não? Cara, eu descobri coisas muito ruins, assim, a respeito da ciência e do mundo, vamos dizer, nesses últimos tempos. A primeira delas é que a ciência é muito ideologizada. Ela é muito dominada pela ideologia, infelizmente, em áreas que eu até então nem acreditava que isso fosse possível, como, por exemplo, a área da saúde. E a receptividade é péssima a qualquer ideia que não esteja no mainstream ou naquilo que sirva de interesse do grupo deles. E isso é complicado. Eu não vejo isso como um bom caminho, né, para a ciência. Infelizmente, esse foi o caminho que foi tomado ao longo da pandemia, né, de tentativa, por exemplo, de cancelamento de pessoas que trouxessem qualquer tipo de questionamento àquilo que tivesse sido feito, né, estivesse sendo feito. Isso não foi muito legal e, infelizmente, domina as revistas, é super difícil. Esses artigos, eu fiz 8 artigos sobre a Covid. Eu recebi os pareceres mais malucos que eu já recebi na minha vida, assim, coisas do tipo, um parecerista disse que eu tinha que ter mais cuidado e responsabilidade no que eu dizia, né, enfim, tipo, tu é um moleque, o que tu tá pensando? Recebi um parecer que, por exemplo, dizia que o meu artigo estava errado porque porque tinha dependência na série de tempo, né? Ou seja, tinha dependência temporal, ou seja, toda série de tempo tem dependência no tempo, né? Principalmente se tu for parar do número de casos, né? Se as pessoas se multiplicam pelo número de pessoas que já estão contaminadas, né? É óbvio que tem dependência no tempo, mas isso nunca foi um problema para os métodos, mas eu recebi uma coisa dessa quando eu disse, caramba, que o cara tá... E, tipo, ele não gostou e inventou um negócio, mas nem ele sabe direito o que eu estou fazendo, enfim. E aí, partindo para a questão da gestão, aí isso eu aprendi já há bastante tempo, prático, que é o seguinte, a gestão pública não se interessa por avaliação de política pública, isso independente de corrente ideológica. Por quê? Porque é um risco muito grande. Se o resultado é bom para ele, beleza, ele tem um ganho político com isso. Mas se a avaliação for ruim, isso é péssimo para ele. Então, ele nunca vai bancar uma avaliação de política pública. Então, sempre vai haver restrição, por exemplo, para você conseguir dados, sempre vai haver restrição para que as pessoas pesquisem. Se eles acharem que o resultado não é aqueles que eles imaginam, ou têm medo de um possível resultado do seu trabalho, eles vão atrapalhar. Tá? Então, ninguém tem interesse, dentro do setor público, ninguém faz avaliação de políticas públicas. Talvez eu esteja exagerando, né? Mas a minha experiência, assim, com as pessoas que eu conheço que foram trabalhar no setor público simplesmente tiveram que abandonar a questão de avaliação de políticas públicas, no sentido de que precisa ter uma isenção que dentro de um governo ou de um órgão público você não tem, né? Eu tenho muita sorte de trabalhar numa universidade pública que me dá total independência para que eu pesquise o que eu quiser, né? Eu não tenho meta de produção, eu não tenho nenhum direcionamento, nunca houve qualquer sanção ou qualquer... Teve conversas, assim, mas trocas de ideias muito na boa, assim, nada que restringisse o meu trabalho, né? Mas eu sei que isso não é comum, tá? Pessoas que trabalham no setor privado, várias pessoas já entraram em contato comigo falando das dificuldades que é fazer ou divulgar até um trabalho dentro do setor público, ou às vezes até dentro do setor privado, né? Da dificuldade da receptividade. Então, é curioso, assim, porque ao mesmo tempo que existe essa demanda, mas ela é uma demanda, eu diria, mais retórica, assim, ela não é uma demanda real de avaliação de políticas públicas. Pessoas estão interessadas, e eu acho que o público e a sociedade está interessada, porque, em teoria, isso traz benefício para todo mundo, né? Não vamos gastar dinheiro, por exemplo, no que não traz nenhum retorno. Mas no setor público, isso, por quem está gerindo, isso normalmente não é muito bem visto. Eles não têm o menor interesse em avaliar absolutamente nada. E é qualquer coisa, às vezes é uma bobagem, não é nenhuma coisa assim, tipo, vai derrubar, vai acabar com a candidatura do fulano, do outro. Não, eles não querem avaliar nada, absolutamente nada. Eles querem uma avaliação para comprovar que é bom, né? Exatamente. Ou seja, exatamente. Eles querem um resultado antes de ter o trabalho. E normalmente, aí talvez a gente entre até num outro assunto, que, por exemplo, vamos falar desse coisa de lockdown. Não vou entrar especificamente no lockdown, mas vou dizer para quem está assistindo o seguinte. Hoje existem isso era até 2 meses atrás, 23 mil artigos sobre lockdown.
23 mil artigos sobre esse assunto. Tem evidência para quem quiser e o que tu quiser, entendeu? E aí a pessoa seleciona lá, o governante de plantão diz, não, existem evidências do que eu estou fazendo dá certo, porque dentro das 23 mil, né, pela lei dos grandes números, vai aparecer alguma coisa que tem uma serventia. E a maior parte das pessoas, seja o governante ou seja até o público em geral, eles não têm um discernimento da hierarquia das ideias, de como funciona uma boa ideia, uma má ideia, ou seja, como é um trabalho bem desenhado ou mal desenhado. As pessoas simplesmente compram o que aparece. É, Ou o que lhe convém, vamos dizer assim, eu costumo usar essa expressão, né? Então eu acho que isso mostra a dificuldade que é, né? Enfim, fazer avaliação de políticas públicas de forma independente, buscar sempre o melhor desenho, às vezes você não consegue, não é porque você não quer, né? E aí daqui a pouco tem que ter o cuidado, porque isso pode, de certa forma, atrapalhar a tua reputação, enfim, tem tudo isso que tem que ser considerado, né, na hora de fazer um trabalho. como você falou, termina tendo evidência para tudo, mesmo que em graus diferentes de qualidade de evidência. Em alguns, o pessoal usa correlação como se fosse causalidade, usam correlação para comprovar o que eles querem, e aí usam a expressão estudo científico como sendo quase algo, um dogma, né, religioso. Não, sai um estudo científico Existe alegando um que... estudo que Pois é, só que às vezes esse estudo mostra só uma correlação, e às vezes uma correlação até fraca, e é o suficiente para eles concluírem, saírem difundendo. Então é realmente um grande perigo usar a ciência como sendo religião, né? E termina. exato, não, a ciência em si, ela tem um amplo debate, né? Ela tem briga, é um ambiente que não é, vamos dizer assim, amigável, né? Quem entra nesse meio é quase um UFC por dia, não tem, é briga direto. Até esses dias eu estava vendo no Twitter um depoimento de um rapaz e eu achei aquilo muito interessante, eu acho que vale comentar, que era o seguinte, ele estava no setor privado e pela primeira vez ele tinha recebido um elogio. E ele trabalhou durante 15 anos na vida acadêmica, ele nunca tinha sido elogiado por um colega de trabalho. E ele achou aquilo surpreendente, ele não sabia nem como reagir. Então, basicamente, né, enfim, o que a gente faz é receber crítica. A gente recebe elogios, mas normalmente não pelos pares, né? Ou seja, as pessoas que trabalham na tua área dificilmente elogiam os trabalhos. A gente briga muito, mas a gente se acostumou com esse ambiente hostil. Só que aí o que acontece? As pessoas não, o público em geral talvez não conheça como isso funciona. E aí acha que tem a verdade, tem a mentira, enfim, e, e, e que é assim, existem verdades definitivas e tal. E é um processo muito complicado de construção, né? Você demora muito tempo, né, para que uma hipótese venha se confirmar, virar uma teoria, e daí talvez um dia isso vire uma espécie de uma lei científica. São poucos os casos de sucesso, vamos dizer assim, né, de coisas que se estabelecem e vão parar, por exemplo, em livros-texto, né, como referência de ideia que realmente vale a pena passar adiante. Então, tem todo esse processo de construção que vive do embate e vive do debate, né? Então, posicionamentos diferentes são sempre bem-vindos, né, desde que bem fundamentados, e é assim que evolui, né? E principalmente sendo discussões respeitosas, né? Porque uma coisa é discutir a ideia, outra coisa é discutir as pessoas. Não tenho dúvida que qualquer trabalho científico pode ser objeto de discussão, de questionamento, mas não significa que quem escreveu, quem pesquisou, agiu de má fé, agiu querendo ludibriar os outros. Então, essa presunção de boa fé é importante para permitir o diálogo, né? Permitir o avanço através da discussão. Exato. Eu acho que nesse caso tinha falado ali, né? Eu acho que o início da pandemia ilustra isso, né? E de como a coisa foi mal conduzida, de certa forma, no seguinte sentido, né? E foi, eu já contei essa história algumas vezes, né? Como é que eu entrei nisso, né? Pô, o que aconteceu, né? Pararam as aulas, né? Por causa da pandemia, lá no dia, acho que 17 de março, lá de 2020, né? E tá, fiquei em casa, e aí agora fecha tudo e tal. E aí começou a aparecer aquele gráfico lá que tinha Filadélfia e Santo Luz, né? Não, aí se a gente fechar antes, a gente consegue controlar e achatar a curva, e aí prepara o sistema de saúde. E eu achei, pô, legal isso. E porque já fizeram isso lá na gripe espanhola, funcionou. Aí eu,
vou ler os artigos, né? Vou lá buscar o que que tem, né? E aí eu fiquei muito apavorado. Eu fiquei muito apavorado. Porque o que que tinha lá? São 2 artigos, um é Hatchet, de um monte de autores, e tem um segundo lá, que os caras analisaram no primeiro artigo 17 cidades americanas e no segundo 27 cidades, com dados coletados de jornais antigos, a partir de notícias lá. E o que eles tinham lá era uma correlação entre o pico e a data de início. Né? E o que eles mostraram é que havia uma espécie de correlação negativa, de que quem tinha começado as medidas restritivas antes tinha conseguido ter um pico menor, né? Entre aquelas 17 cidades. Né? Ou seja, não seria válido nem para uma correlação, um N muito pequeno, né? Uma evidência de péssima qualidade. Mas sem falar que só uma dessas cidades tinha fechado o comércio por alguns dias. Por alguns dias. Nenhuma delas tinha fechado o comércio, nenhuma delas tinha proibido as pessoas de sair nas ruas, não tinha absolutamente nada disso de ficar em casa. Isso foi uma interpretação livre, né, vamos dizer, da situação. E aí era mais proibição de aglomerações, proibição, enfim, algumas restrições para entrada em locais fechados. Era isso mais ou menos que tinha lá na gripe espanhola. E essa era a evidência que tinha, uma correlação. E aí a segunda evidência que tinha, né? A segunda evidência que tinha era modelo de simulação, né? Tinha um modelo de simulação que dizia que se nada fosse feito, não tivesse uma restrição, não houvesse uma redução no número de contatos entre as pessoas, iam morrer 2 milhões de pessoas. No caso do Brasil, dizia um modelo de simulação que eu olhei lá, e eu tenho esse recorte de jornal, ia morrer 1 milhão de pessoas até maio. Acho que era do London College, né? E aí eles readaptaram o modelo para o Brasil, e no Brasil ia morrer 1 milhão de pessoas até o início de maio, e a gente estava já em março. Então, seriam 500 mil pessoas por mês, né? E aí é uma coisa apavorante, assim, né? No caso aqui da minha cidade também foi feita a simulação, e isso, eu acho que isso até não relatei no artigo. Dizia que podia chegar a uma necessidade de 1.000 hospitalizações num dia. E o município tinha 1.000 UTIs, não era só leitos. E o município tinha só 50. E aí as pessoas se apavoraram, como é que nós vamos ter mais de 20 vezes a capacidade do sistema hospitalar? E aí, obviamente, as pessoas ficaram em casa. E só que assim, só para dar do que a gente chegou até hoje, né? O município nunca teve mais do que 30 internações, mesmo no auge da pandemia. Nunca teve mais do que 30 internações de UTI. Foi o máximo, no pior momento da pandemia no município. Ou seja, o modelo era completamente realista. E aí, naquele momento, eu pensei assim, perdão, né, de quem pensou o contrário, mas essas pessoas estão malucas. Porque, tipo, nós, quem trabalha com causalidade, política pública e tal, a gente nunca fez nenhuma aposta, nada baseado em modelo de simulação. Ninguém vai sei lá, num fundo de investimento, numa corretora, uma coisa assim, e vai aplicar o seu dinheiro. O cara diz assim, ó, eu fiz aqui uma simulação no meu modelo, e no meu modelo diz que se tu aplicar R$100, tu vai ganhar 1 milhão daqui a um ano. Tu acredita nisso? É óbvio que não, né? É um negócio que não tem fundamento nenhum. Agora, se eu te disser assim, ó, eu tenho o histórico da minha carteira, ao longo dos últimos 20 anos, ela rendeu tanto, agora eu imagino que ela vai manter, eu tenho essa projeção, isso é totalmente diferente. Não estou dizendo que as pessoas não possam fazer previsão, só que existe uma forma séria de você fazer isso e correta, e tem uma forma errada. E que, ganha matéria de jornal, porque é óbvio que se eu disser que vai morrer 100 pessoas, eu não ganho matéria de jornal, mas se eu disser que morre 1 milhão, eu ganho o meu espaço, mas ao mesmo tempo isso cria um problema para a sociedade. Então esse tipo de trabalho, pesquisa, é péssimo, né? Traz um retorno muito ruim. Assim como pode ter trabalhos também baseados em dados observacionais que vão acabar, né? Ou porque foram mal feitos, ou porque foram mal interpretados, trazer algum tipo de prejuízo para a sociedade. E você tocou um ponto importante que modelos científicos, eles são modelos, eles não são evidência científica. Então, é um estudo, mas não é aquele grau de segurança, como você disse, nem para investimento se usa isso, né? Então, os modelos, nós economistas usamos muito modelo, né? Mas para simplificar a realidade, para inferir alguns raciocínios.
mas o modelo ele não pode chegar a uma conclusão fechada. Ele pode até justificar um início de ação, mas não a gente ficar fechado à realidade, como você falou, né? Não dá para... Exato. Não, e óbvio que tem omissões que são relevantes, né? Lá tinha uma óbvia, né? Não sei se tu lembra, mas as curvas que eram simuladas inicialmente eram um sino só, né? Nós teríamos um grande surto e aí até alcançar uma espécie de imunidade de rebanho, e aí nós teríamos o fim do surto, sei lá eu, com esses milhões de mortos. E o que a gente já viu que são várias ondas, né? O Brasil já está na quarta onda da doença e talvez tenhamos uma quinta ou sexta, que espero que continue sendo tão fracas quanto a última, mas aqueles modelos não eram capazes de modelar isso, e esse é o mundo real, né? Então, óbvio que eles tinham problemas, né? Tanto que essas pessoas sumiram, né? Nunca mais se falou a respeito deles, né? Mas eu acho que naquele ponto eles foram bastante úteis, né? Principalmente para os políticos, né? Porque dentro desse vácuo da dificuldade de tu ter algum tipo de evidência empírica consistente, eles tomaram o espaço da ciência. E aí, literalmente, engoliram e abraçaram, e muitos, entre aspas, cientistas, se abraçaram aos políticos para decolar, né? Ou seja, para tentar se promover e ganhar um espaço que talvez no meio acadêmico eles não merecessem. Né? E o raciocínio no início, a parte desses estudos na época da guerra, na época da gripe espanhola, o raciocínio fazia sentido de você se afastar, você reduz, cria o lockdown para evitar a circulação de pessoas, consequentemente reduz o contato, reduz o R0, né, reduz o contágio. É uma premissa lógica, não científica, você pode desenhar um modelo que for, mas isso não é evidência científica, mas é um raciocínio que, diante da urgência da situação, pode até se justificar. Então, pessoalmente, eu não critico a adoção daquelas medidas num primeiro momento, mas a gente tem que estar sempre aberto àquilo que a gente conversou no começo, né? Tem que estar sempre aberto aos dados. E aí, aquilo funcionou? Seja o lockdown, seja o que for. E aí funcionou em outros países, funcionou aqui no Brasil, porque um outro ponto que eu queria tocar com você, Cristiano, sua pesquisa foi com relação aos municípios, ao município do Rio Grande do Sul, né? E eu queria saber com relação à validação externa, assim, será que a gente pode transpor as conclusões da sua pesquisa para outros estados do Brasil, a outros países, ou não? Não. Se você puder, inclusive, explicar o que é a questão da validação externa, acho que seria bom. A questão da validação Por quê? aquilo que foi aplicado para um determinado grupo, né, tanto de controle sobre enfim, o grupo que está sendo estudado pode ser generalizado, né? Se a gente pode expandir isso, por exemplo, para a população. O caso clássico de problema de validade externa são os experimentos mesmo, né? Ou seja, será que aquele grupo ou população que está sendo tratada e está no grupo de controle, ela é representativa da população, né? Essa é uma crítica clássica, né? Principalmente a parte de economia experimental, todo o pessoal que faz experimentos lá, sei lá, distribuindo panfleto para as pessoas para melhorar a vida na África, e aí aquilo dá um resultado espetacular, né? Mas aí quando... Agora até saiu um livro de John Ulysse, né? Não sei se tu acompanhou, justamente ele falando sobre isso, né? Sobre a dificuldade de se obter validade externa a partir de experimentos, né? Porque o ambiente do experimento é bem diferente do ambiente do mundo real. Ou, às vezes, até se vocês forem, para quem... Isso eu acho que, como está muito no noticiário, as pessoas devem ter acompanhado, a questão da eficácia das vacinas, né? Então, por exemplo, quando disseram lá que a Coronavac tinha 100% de eficácia nos casos mais graves, não sei o quê, eles nem tinham gente na amostra com caso grave. Por que eles não tinham gente na amostra com caso grave? Por uma razão muito simples. A amostra que foi utilizada para a validação, né, para testar a eficácia da vacina, era de pessoas que trabalhavam na área de saúde. Só que não existe pessoas que trabalham na área de saúde com 65, 70, 80 anos, que era justamente a faixa que morria. Então, aquela amostra deles não era representativa da população. Isso é um problema? Não, é dificuldade. Você não vai sair catando os idosos aí, enfim, voluntários. Tem todo um problema. Mas tem que ser dito para as pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, você já deve ter visto que vários remédios eles são proibidos para gestantes. Por que o remédio é proibido para gestante? Porque faz mal para o bebê? Não.
porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, não existe amostra de gestante, nunca ninguém testou aquilo em gestante. Então é melhor não testar, é melhor nem dar o remédio. Então isso acontece muito, né, na parte vamos dizer assim, de pesquisa, que a gente sempre tem que ter o cuidado na hora de fazer a validação externa dela, porque pode ser que não seja representativa. Então, o que eu estou tentando dizer é, questões particulares de Rio Grande não necessariamente vão se aplicar para outros municípios, ou propriamente para estados, ou até para países, obviamente. A realidade é bem diferente, questões econômicas, questões, enfim, até de respeito à regra, enfim, N situações que são muito peculiares, né? Que a gente não vai garantir de que isso está lá, é a última frase lá do artigo. Olha, não posso garantir validade externa por uma questão de ética, né? Enfim, de transparência, né? Isso que eu estou fazendo. Eu consigo fazer um estudo, eu tenho uma evidência, mas é para um local num determinado momento. Sim, ela pode servir de base, de orientação para outros, é uma evidência, mas a gente tem que olhar tudo com muita parcimônia, né? Você poderia explicar resumidamente, Cristiano, como foi o desenho da sua pesquisa? Explicar mais ou menos o que é o controle sintético e os resultados da pesquisa de modo bem simples, tá? Então, Tá. um pouco econometria. Precisa ser sucinto, eu vou tentar contar um pouco a história de como ele foi construído. Mas assim, né? Eu vim acompanhando, então desde o início ali isso despertou, porque eu imaginei, a gente vai ter um experimento natural aqui que vai me garantir estudos pelos próximos 30 anos, né, dada a dificuldade que a gente tem de encontrar esses experimentos. Eu tenho pelo menos a minha carreira até o fim dela garantida, né, com esse experimento. Mas ao mesmo tempo a gente tinha essas dificuldades, né, de tentar achar grupos de controle, tratados, situações. Então uma primeira tentativa foi com os municípios do Rio Grande do Sul, né, lá em 15 de abril de 2020, né? A gente tem que se cuidar, porque, enfim, a gente fica velho e vai se perdendo as datas. Mas em 15 de abril de porque teve esse primeiro fechamento lá em 17 de março, e aí praticamente todos os municípios fecharam e tal. Aí o município, no dia 1º de abril, o governador disse que ia abrir, mas isso no Jornal do Almoço, que é um jornal bastante importante aqui do Rio Grande do Sul, né, na hora do almoço. Mas aí ele apanhou tanto dos repórteres que de tarde ele mudou de ideia e aí manteve tudo fechado. Aí foi encomendada uma pesquisa para ver a taxa de infecção, uma pesquisa com amostragem para ter uma ideia de quantas pessoas tinham infectadas, e eram pouquíssimas no estado, era 0,05%, se não me engano, era o número. E aí no dia 15 de abril ele flexibilizou as medidas. Só que aí alguns municípios abriram, vamos dizer assim, liberaram, né, porque tinha a questão lá daquela lei que foi votada, eu acho que em 15 de abril até, pelo STF, que determinou a concorrência da competência. Então, ela simplesmente os municípios legislaram lá. E isso separou em 2 grupos. Então, eu com os meus colegas, né, o Rafael e o Gabriel, a gente trabalhou, né, fazendo esse primeiro desenho, fazendo um grupo de tratado e controle, e a parte legal desse primeiro trabalho foi que eu consegui dados de economia. Então, eu consegui as vendas, né, com nota fiscal eletrônica por município, por dia, no Rio Grande do Sul. Então, isso nos permitiu ver o impacto na saúde e na economia daqueles municípios que decidiram fechar mais e aqueles que fecharam menos. Beleza. E aí, eu comecei, enfim, buscar esses experimentos. Rio Grande continuou fechado. Rio Grande passou do 15 de abril, manteve fechado até pelo menos o início de maio. Tanto que no meio de maio, ali, início de maio, o município chegou a virar manchete lá no G1, como era um município com cerca de município médio brasileiro, que tinha o menor número de casos e o menor número de óbitos de todo o Brasil. E aí eles acharam que aquele fechamento de 2 semanas, que estava praticamente inviabilizando os pequenos negócios na cidade, estava dando muito certo. Estava dando muito certo. E aí eu fui acompanhando, estava acompanhando os dados. E uma coisa que eu tinha percebido, porque aí em seguida eu consegui os dados de isolamento social, que foi uma luta para conseguir lá da empresa em loco, muitos e-mails, não sei o quê, para conseguir aquelas informações que hoje até são relativamente fáceis de conseguir.
mas eu batalhei bastante e eu estava acompanhando e estava vendo que não estava funcionando, não tinha uma relação muito grande entre aquele isolamento e os números de casos e óbitos. Mas uma coisa que eu percebi, principalmente quando começou o surto lá em... Eles trabalhando com série de tempo mesmo. Eu percebi que havia uma relação forte entre os surtos, ou seja, quando chegou o inverno no Rio Grande do Sul e começaram os surtos de gripe em geral, a Covid veio. E aí, já com a economia um pouco mais aberta, se espalhou pelo estado e aí, obviamente, chegou em Rio Grande. Então, o que, que eu mais ou menos imaginei? Eu já tinha algumas coisas que eram capazes de predizer ou de prever o número de casos. Eu já tinha isolamento, eu já tinha casos de outras doenças respiratórias, eu já tinha algumas opções de utilizar como uma variável acompanhando, né? Quando em 5 de julho, dado o aumento de casos no município, o município resolve fazer uma interferência aí para valer. Porque muito se dizia assim, viu, os casos estão aumentando porque a gente não está fazendo o lockdown da forma correta, as pessoas estão saindo, as pessoas estão querendo trabalhar para ganhar dinheiro, olha só, que vergonha isso, né? Precisam comer, olha que bobagem. E aí eles ficavam dizendo isso, né, e tal, e nunca ninguém tinha feito o lockdown de verdade. E aí Rio Grande resolveu fazer o lockdown de verdade. Rio Grande resolveu fazer no dia 5 de janeiro. O estado do Rio Grande do Sul, desde o início de maio, usava um modelo de bandeiras, e eu acho que era um modelo nesse sentido inteligente, porque ele sinalizava de uma maneira fácil para as pessoas se a situação estava boa ou ruim, né? Bandeira preta ruim, bandeira amarela boa, enfim. E aí, a partir dali, ele estabelecia umas medidas restritivas. Essa parte até é discutível, mas eu gostava do sistema de bandeiras mais ou menos para alertar a população de uma maneira simples em qual situação está. Embora fosse muito ruim no seguinte sentido, né? Toda aquela informação que definia a bandeira para a próxima semana era baseada numa informação defasada de 15 dias. O que, que significa isso? Quando eles definiam a bandeira, já tinha uma outra situação do vírus, né? Já estava, às vezes, por exemplo, o vírus já estava na fase descendente e eles ainda estavam achando que ele estava numa fase ascendente, sabe? Enfim. Mas tirando tudo isso, Rio Grande resolveu fazer, então, ser o primeiro município do Rio Grande do Sul a implementar a bandeira preta. Mas mais do que fazer a bandeira preta, eles resolveram pegar aquelas restrições que tinham lá estabelecidas pelo governo do estado e tornar mais rígido ainda. Então, durante uma semana, ali em julho, tudo fechado, tudo. Um carro passando na rua dizendo para as pessoas não poderem sair, não tinha nada aberto, só supermercado e farmácia. E ainda assim com várias restrições para as pessoas entrarem. Na segunda semana eles liberaram um pouco, liberaram, enfim, para que os outros estabelecimentos comerciais, não serviços de atendimento direto ao público, mas, por exemplo, ferragem, essas coisas, pudessem, pelo menos, as pessoas buscar as coisas na porta, né? Mas comércio fechado, shopping fechado, cabeleireiro fechado, estética fechado, mecânica fechado, todo mundo fechado. Né? Ou trabalhando clandestinamente, mas todo mundo fechado. Um mês. Isso durou um mês. Né? Até o início de 3 de agosto. E os casos caíram. Né? E aí se atribuiu naquele momento que os casos tinham caído e tal. E aí, então, eu fiquei aguardando, porque eu sabia que tinha essa defasagem dos dados, eu queria mais ou menos analisar por um mês, e eu esperei esses dados até o dia 20 de agosto, mais ou menos, que foi quando eu comecei a escrever esse artigo. Né? Peguei os dados, aí fui coletando, arrumando direitinho. E durante todo esse tempo, né, talvez as pessoas não saibam, mas entre aspas, eu fiquei torcendo para que nenhum outro município, ou pelo menos que em geral o Rio Grande do Sul, ou o próprio governo do estado, não adotasse nenhuma política parecida. Porque aí eu não tinha mais os doadores, né? Eu não tinha mais o meu grupo de controle. Então, eu fiquei acompanhando, como o Rio Grande foi o único que fez isso, né? Isso me deu uma segurança, né? De que eu poderia, a partir dali, então, do modelo de controle sintético, e eu já vou explicar, né, mais ou menos como é que identificar. Mesmo assim, eu ainda retirei os municípios vizinhos, porque poderia ter um efeito vizinho, né? Então, por exemplo, as pessoas poderiam deixar de comprar no comércio aqui e comprar no comércio vizinho que está aberto, né? Não é tão perto assim, a cidade é um pouco isolada, o município mais próximo, ou tu tem que pegar uma lancha, ou tu tem que andar 60 quilômetros, né? Mas poderia acontecer. Então, eu retirei esses municípios vizinhos, né, como possíveis doadores, e trabalhei só com municípios que adotaram outros regimes que seguiram, a maior parte deles seguiu o regime adotado pelo Estado, né?
Então, o que eu consegui avaliar, na verdade, no trabalho, é a diferença entre você ter algum nível, vamos dizer, mínimo de restrições, mínimo entre aspas, né, porque tinha fechamento de escola, universidade. Mas que era o determinado pelo Estado, Hã? que era a parte determinada pelo Estado, né? Isso, exatamente. Então, todos mais ou menos tinham essas regras, e Rio Grande num nível muito acima, né? Isso eu tento mostrar no trabalho, o Rio Grande descolado dos outros, tentando fazer o lockdown modelo, né? E aí, então, como é que funciona esse controle sintético? A ideia é criar uma espécie de mimetização do comportamento da trajetória de casos, né, no município, baseado nas informações dos outros municípios. Baseados não só no número de casos dos outros municípios, mas também das variáveis que explicam esse número de casos. Por isso que era importante aquelas variáveis anteriores que eu falei para vocês. Questão do isolamento social, das outras síndromes respiratórias, né? E eu usei também o número de testes que tinham sido aplicados, né? Os testes PCR. E então teve um processo ali de aprendizado, de mais ou menos ver. E até curioso, assim, eu me lembro logo em seguida, né? Quando eu estimei o primeiro modelo, assim, ele ficou mais ou menos ajustado. E eu fiquei pensando assim, tá, esse é um bom sintético, né? Primeiro eu usei um período grande, né? Isso é uma coisa importante para ter confiança no sintético, né? Alguns outros artigos que eu tinha visto que tinham utilizado sintético, os caras usaram tipo 5 dias, 7 dias, um período anterior é muito pouco, né? Eu usei 30 dias, né? Eu separei 30 dias. Eu disse, não, eu não vou, só vou fazer esse trabalho se eu realmente tiver confiança, né? De que vai ficar legal e tal. Só que aí não tinha ficado, vamos dizer assim, tão colado, né? Não ficava tão legal quanto aquele lá do Abadi e tal, né? Enfim, e eu fiquei meio assim. E aí eu mandei uma mensagem pro meu colega, o Vinícius, né? Que agora não está mais aqui na FURG, mas foi para a URGS. E o Vinícius estava trabalhando controle sintético na época, né? E aí eu mandei para ele, e aí, Vinícius, tu acha que isso aqui, tipo, é um bom sintético, né? E ele disse, cara, pô, perto desses que tem por aí, tá ótimo, que eu já vi cada coisa, assim, que não tem o menor fundamento. O que é o não fundamento? Não está muito colado, né? Não está muito... no período anterior ali, eu não conseguia ajustar bem o modelo, né? Mas tá, eu consegui aquele ajustamento razoável. E aí, a partir daí, bom, aí o que acontece? A gente imagina, então, baseado naqueles pesos que a gente construiu para o período anterior, então imagina o seguinte, que a gente vai construir, no meu caso lá era um percentual de Canoas, um pouco de Alvorada e tal, cada município daqueles contribui com uma parte e eu vou construindo, então, a trajetória dos casos de Rio Grande mais simulada, né, a sintética. Depois, quando acontece a intervenção, no caso lá, esse decreto que gerou o lockdown modelo aqui no município, eu continuo usando esses mesmos pesos para fazer a projeção de como seria caso essas medidas não tivessem sido adotadas. E Deixa eu talvez só, para... Claro. deixa eu só tentar explicar ou reforçar suas palavras, me corrija se eu estiver errado, mas a ideia do controle sintético, pessoal, é criar um modelo como se fosse um contrafactual. Então, o município lá de Rio Grande, ele é mais ou menos um combinado de uma porcentagem de vários outros municípios. Por isso que ele precisa desse prazo anterior à norma, anterior ao lockdown, razoável, porque uma coisa é você comparar os últimos dias, outra coisa é se você conseguir comparar o último mês, você vai ter muito mais dados para conseguir fazer esse misto. Então, sei lá, é como se pegasse um município ou um país. Vamos pensar em termos, tem um estudo interessante de controle sintético da Alemanha. Então, da Alemanha quando se uniu. Então, pegou a Alemanha Oriental, que não existia mais, e ela tinha um comportamento equivalente a 10% de Portugal, 5% da Polônia, 3% da Holanda, e esse conjunto, essa soma ponderada dos outros elementos dos outros países, ou no caso do estudo cristiano dos outros municípios, tem um comportamento similar ao município em questão. Então você cria um contrafactual que é uma ponderação dos outros. É um negócio bem interessante em termos metodológicos e você consegue, principalmente como o Cristiano fez, pegando um período anterior ao evento, um período maior, você consegue mostrar que é uma fidedignidade desse controle sintético, desse Rio Grande ideal, ou do mundo paralelo, da realidade paralela. É quase como criar um universo paralelo, né, Cristiano? Uma tentativa de ter ali uma trajetória, né, contrafactual para ele.
E mesmo assim, depois são feitas uma bateria, né, De de análise de robustez, né? Não é uma coisa do tipo, achei um resultado que me serve, né? E isso eu mostro lá, vou trocando variáveis, tem algumas estratégias já desenhadas pela, né, que a literatura recomenda. E aí eu fiz questão de fazer todas as etapas. Por quê? Porque eu sabia que uma vez que eu achei aquele resultado, vamos dizer assim, a crítica viria pesada, né? Ia ser bem complicado de defender aquilo naquele momento, de dizer, olha, tudo bem, os casos caíram depois da intervenção, mas cairiam mesmo que não tivesse havido a intervenção. Né? Infelizmente, a intervenção, além de ter penalizado bastante a economia, não teve o resultado esperado no número de casos, né? Que foi só o que eu analisei ali na época. Né? E, Então, e é isso. a conclusão é que se não tivesse, provavelmente se não tivesse tido esse lockdown excessivo no município de Rio Grande e tivesse seguido apenas as medidas do Estado, o resultado seria estatisticamente similar. Exatamente, essa é a principal conclusão do trabalho. Ou E, seja, e aí uma questão. aquela pergunta bem tem de manchete de jornal. Então, o lockdown não funcionou. O lockdown extremo não funcionou. Não. E eu acho que é uma evidência, e algumas pessoas já tinham até falado isso, e eu encontrei alguma literatura que falava justamente disso, que chegava a um determinado ponto, mesmo que a política de fechamentos funcionasse, ela tem uma espécie de, vamos dizer, de ganho marginal decrescente, né? Quanto mais fechamentos, chega um ponto que não tem mais ganho nenhum de ficar fechando mais coisas, né? Não tem esse. Não é assim do tipo, se a gente for até infinito, a gente acaba com o vírus. Não vai acabar com o vírus. Não existe. E eu acho que, enfim, tem várias lições de tudo isso, mas acho que a primeira delas, eu acho que isso ficou claro ao longo do tempo, e agora está mais claro do que nunca, principalmente nessa última variante, é que a gente não tem tecnologia para controlar um vírus. Não temos, não temos. As tecnologias que a gente tem é vacina e remédio. Qualquer outra coisa desse tipo foi só uma ilusão que a gente tinha de controle. Tipo, eu fico em casa, eu sou uma pessoa melhor do que, sei lá, a outra que sai para trabalhar e quer sustentar, e consigo controlar o vírus, eu estou contribuindo para a sociedade. Não tá, né, cara? Não tem. Infelizmente, a gente não tem esse controle, né? A gente não consegue controlar praticamente nada, né? Não ia ser um vírus invisível que a gente não tem a menor ideia se está contaminado ou não. Várias pessoas não sem nenhum assintomáticas também transmitem, então a gente não tem como saber se está transmitindo, se recebeu de quem. Eu vi várias situações de eu mesmo, né, peguei Covid uma vez, mas talvez tenha pego outras e nem tenha ficado sabendo. As pessoas tentando descobrir de quem pegou, não tem como, né? É impossível. Tu tem uma série de contatos, né? As pessoas vão para casa, mantêm contatos, ninguém, tipo, não é do tipo, ficou em casa e morreu, né? Ela tem contato com outras pessoas, tu precisa para sobreviver, né? Então, enfim, no mundo real é diferente daquele idealizado, talvez, no modelo da política, né? É verdade. E, enfim, isso talvez explique, né, o fracasso da ideia e tal, e que não foi pensado, mas, enfim, já dava para ter uma ideia de que não era tão boa assim, né? Que não ia funcionar legal, né? É um país pobre, as pessoas precisam trabalhar, não é todo mundo que consegue trabalhar assim como eu, por exemplo, e talvez tu, de trabalhar em casa, né? Não tem como, precisa ter o contato, né? Entendi. Então, Enfim. a conclusão é que, no caso do Rio Grande, essa medida excessiva do lockdown não teve um efeito na redução dos casos, né? E das mortes, principalmente. E com relação à validade externa, apesar de, como você fala no artigo, a gente não poder transpor isso para os outros municípios ou para os outros estados ou países, não deixa de ser um elemento importante para a gente considerar ao adotar ou recomendar as políticas públicas, né? Política de restrição do movimento. Eu acho que a gente vai montando um conjunto, né, Brad? Assim, tu vai tendo uma evidência aqui, uma outra evidência ali, com a sua devida hierarquia, né? Eu mesmo faço uma hierarquia dos meus trabalhos, né? Eu tenho noção, assim, do que eu acho que é o melhor. Vou dizer assim, ó, eu acho que, por exemplo, dos meus 8 trabalhos que eu fiz a respeito, esse é o que tem o melhor desenho. E é o que eu tenho mais confiança no resultado.
Não que os outros eu não tenha, eu só estou dizendo que esse é o mais confiável. Por Sim. exemplo, eu fiz um outro trabalho, que eu não sei se sabe, você deixou, que eu avaliei o impacto das eleições na propagação do vírus também, né, Ah, das eleições municipais. Eu acho que esse trabalho tem um desenho interessante. Qual foi o desenho que eu fiz? Eu fiz um diff in diff, eu tinha... O que eu tinha? Tem municípios que têm segundo turno, né? E tem municípios que não têm segundo turno. Mas dentre aqueles municípios que possivelmente têm segundo turno, uns tiveram e outros não. E normalmente esses municípios, por terem mais de 200 mil eleitores, eles têm características semelhantes, sim. entendeu? E aí o que eu fiz? Eu comparei então os municípios que poderiam ter segundo turno, mas não tiveram, é o meu grupo de controle, e meu grupo de tratado foi aquele que teve, teve um segundo turno de eleição, que teve, enfim, o que eles tiveram de extensão? Tiveram mais 2 semanas de campanha, tiveram mais um dia de votação, né, com aglomerações de pessoas, né, um grande número de pessoas, tiveram comícios, tiveram, enfim, todo aquele aparato lá das eleições, com potenciais aglomerações de pessoas, né? E qual foi o resultado? Que não tinha diferença nenhuma entre um e outro. As eleições não tiveram impacto nenhum, Que interessante. no caso do Brasil, né? E, e que tudo transcorreu normalmente, o número de casos até aumentou naquele período, mas aumentou nos dois Os grupos, dois. né? Então, os dois Interessante. grupos, tu não enxerga a diferença. Estava correndo já uma expansão de um novo surto, né, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul teve também, e só que não teve diferença nenhuma. Eu fiz também várias análises de robustez, né, para ver se, enfim, tem bastante. Meus trabalhos se caracterizam muito por isso. A gente estava falando lá no início, né? Ah, Cristiano, tu é independente, não sei o quê. É difícil eu não ser, tá? Porque é o seguinte, por exemplo, quando eu convidei o Rafael lá e o Gabriel, eles podem ser testemunhas, né? E a gente estava conversando lá por WhatsApp e tal, eu falei, gente, é o seguinte, como é que nós vamos trabalhar com esse assunto? Véu da ignorância. A gente não sabe o resultado que a gente vai encontrar nesses trabalhos que a gente vai fazer. E é assim que eu trabalho, e é assim que eles trabalham também, mas eu só deixei isso claro porque naquele momento tinha muita politização e tal, daqui a pouco até eles podiam ficar receosos de entrar, de achar que eu estava ali para defender isso ou aquilo, eu disse, ó, gente, esqueçam. E tudo que eu faço é replicado por eles, para começar, e segundo, desde então, mas eu já fazia isso antes, né, eu tenho tudo, desde o início, o primeiro passo do trabalho, tudo é replicável do que eu faço, né? E aí, para ter essa transparência, e eu acho que essa transparência me dá essa independência, sabe? No sentido de que eu fico super tranquilo quando eu encontro um resultado, porque eu martelei aquilo ao ponto de dizer assim, ó, cara, vai ser difícil alguém dizer que o Cristiano está dizendo isso ou aquilo, porque ele, né, ele tem um preconceito, ele tem alguma definição sobre esse assunto e ele queria encontrar esse resultado. Eu mostro todo o caminho. Se a pessoa achar que em algum momento daquele ali eu desviei para chegar a algum resultado, beleza. Mas eu acho difícil, porque normalmente é tudo realmente muito transparente. Assim, os resultados que eu encontro são, como eu disse, são replicáveis e, e a ideia é sempre essa, de que qualquer pessoa seja capaz de replicá-los. Não tem... Que é algo que deveria ser basilar na ciência, né? Esses dois princípios, desde do, da isenção, desse véu da ignorância, você tem sua hipótese nula, mas não está ali para confirmar ou para rejeitar, você está esperando o resultado que a ciência vai lhe mostrar, que os dados vão lhe mostrar, né? Isso é importante, apesar de a gente saber que nem sempre as pessoas fazem isso. E o outro, o outro ponto importante é tá aberto a essas mudanças, né? E não sim. apenas confirmar. Não, sem dúvida. E isso eu acho que é importante até para o debate. Aí lembra quando eu falei lá, tinham 23 mil, né, trabalhos sobre o assunto, mas quantos deles são transparentes? Né? E aí a Exato. gente vai diminuindo absurdamente, né, a quantidade de trabalhos que você pode realmente levar em consideração. Uma das ideias básicas é exatamente a possibilidade da ciência, a possibilidade de ser replicado, né? De os outros testarem e verem, confirmarem ou apontarem algum equívoco metodológico em qualquer trabalho. Isso é elementar. Mas, infelizmente, a gente está num período que nem todos fazem isso. Tem mais discussão do que seriedade, né?
É porque é uma tentação, né, Brad? É muito tentador, assim, determinados incentivos que a gente tem no meio acadêmico, né? Aqui no É, Brasil, eu acho que nem é tanto, porque os nossos fundos não são tão dependentes das nossas ideias, né? Eu, por exemplo, faço pesquisa com recurso zero, né? Eu trabalho com zero, meus dados são todos públicos, eu trabalho aqui na minha casa, como vocês estão vendo aí. mas realmente existe aqueles viés de confirmação, né? Assim, na verdade, eu chamo viés de publicação, né? Ah, as revistas só querem publicar ah, quando tem uma situação mais interessante, menos convencional. Então, se sua hipótese é refutada e você confirma uma situação que era prevista, eles não vão publicar. Então, é sempre mais. Não, exato, e aí começa a ficar difícil, né, tu conseguir, e tu vê, seria o primórdio da ciência, né, qualquer coisa que fugisse do senso comum até seria mais interessante, até porque a ciência costuma premiar, né, aquelas ideias que são contrárias ao senso comum, mas as histórias são quase todas unânimes, assim, de pessoas que tiveram, vamos dizer, ideias que romperam, né? Que nem é o meu caso, tá? É bom deixar isso muito claro. O máximo que eu faço são os trabalhos empíricos, às vezes chegam os resultados que as pessoas não esperam, né? Mas eles passaram perrengue, assim. Tu vê que bons artigos, o cara não publicou lá na Econométrica, ele não publicou na American Economic Review, o cara ganhou Nobel e publicou no Journal não sei o que lá, porque naquele primeiro momento ele comeu pedra para mostrar que aquilo que ele estava fazendo realmente era relevante e tal. Tem vamos dizer, tem essa rigidez, né, do status quo e tal. E agora, e esse eu acho que, voltando a esse ponto, né, principalmente nessa questão da pandemia, virou uma questão da politização e também uma questão ideológica muito forte. E ela se propagou pelo meio acadêmico também muito forte, muito forte. Acho muito por conta do que estava acontecendo nos Estados Unidos, um pouco do que estava acontecendo aqui no Brasil. E aí isso atrapalhou bastante. E está atrapalhando até hoje. Eu acho que com o tempo vai diminuir. Né? A minha tese, né? Eu posso estar completamente errado, porque eu também não tenho tanta experiência assim, é a primeira pandemia da vida que eu passo. Mas é a seguinte, que eu acho que daqui, agora, mais uns 2, 3 anos, a coisa vai se acalmar, e aí os estudos, vamos dizer assim, entre aspas, mais isentos vão surgir, né, com mais vigor, assim, a gente vai ter estudos melhores do que esse que eu fiz, enfim, a gente vai ter estudos bem melhores, porque as pessoas, até, vamos dizer assim, pesquisadores melhores vão se dispor a trabalhar com isso, porque muita gente ficou com medo nesse período, muita gente, muito, muito. Verdade. Por conta dessa rotulação, essa política de cancelamento, né? Isso é E muita nocivo. gente, tipo, quando eu apresentei seminário, por exemplo, a receptividade foi super boa, assim. Alguns seminários que eu apresentei, por exemplo, desse artigo ou outros, né? E eu ficava meio surpreso, assim, eu dizia assim, mas como assim? Como é que, ao mesmo tempo, a gente tem essa receptividade, mas o que eu percebi? As pessoas estavam com medo. As É, pessoas têm medo. é por conta dos incentivos, né? O desincentivo para pesquisar e publicar algo controverso, ela é muito grande, né? Exato. Exato. E principalmente no momento que envolvia, por exemplo, vidas e coisas, e aí as pessoas, obviamente, levava para um aspecto emocional muito forte, né? Então, logo lá no início, né, a gente tem um artigo com o Rafael, é um artigo da tese dele, né, que eu só ajudei, que é sobre o valor da vida, né? Nossa, se tornou uma coisa impossível tu falar de valor estatístico da vida, né? Uma literatura consolidada há mais de 30 anos. Pela primeira Exatamente. vez a gente estimou aqui para o Brasil, né, primeiro artigo a trabalhar com isso. E eu disse, olha, a gente está tomando decisões a respeito de políticas públicas que envolvem vidas. Então a gente tem que considerar o valor da vida. E aí as pessoas, não, mas a vida tem valor infinito. Aí, bom, aí qualquer política se justifica, inclusive, né? Inclusive matar outros, porque se tu matar 1000 e uma vida vale infinito, infinito por infinito, tu decide o que tu quiser. E não é assim, né? Por exemplo, quando a gente vai construir uma estrada, a gente pensa numa duplicação, o que justifica aquela duplicação? Ah, vai reduzir tantos acidentes, nós vamos salvar tantas vidas. Quanto que vai ser salvo de vidas? Tantas pessoas. Quanto que vale essas vidas? Tantos milhões. Quanto custa a estrada? Ah, a estrada é mais barato, então vamos construir a estrada. Quando vamos falar de poluição, temos a poluição. Quantas pessoas vão, né, quanto que isso vai reduzir em termos de anos de vida ou até de qualidade de vida daquelas pessoas que moram na redondeza daquele lugar que está poluindo? Tanto. Quanto vale essas vidas? Tanto. Quanto que custa para o cara, quanto que a gente vai cobrar ou quanto que ele precisa gastar
para poluir menos e a gente salvar mais vidas? Tanto. Ah, então vale a pena. Pronto, então, tipo, sempre se tomou decisão a respeito desses assuntos, considerando o valor da vida, mas aí quando a gente foi tratar de saúde pública, não, agora não. Agora o valor da vida não pode mais ser usado porque tu é um genocida, enfim, tu não tem empatia e tal. É verdade, esse é um outro tema extremamente polêmico, e eu concordo com vocês, a ideia do uso do valor da vida é algo extremamente comum em análise custo-benefício. Todos os países desenvolvidos usam, apesar de que eles tentam não deixar tão claro, mas isso é inerente até no nosso dia a dia. A gente usa, dadas as devidas proporções. Geralmente o seu trabalho pro valor estatístico da vida, eu vi, achei bem legal. Seguiu lá os modelos clássicos, né, como o do Thaler, do mercado de trabalho, mas a gente pode ver tanto o mercado de trabalho como o próprio mercado de consumo. Por que poucas pessoas têm carro blindado? O carro blindado vai aumentar. Então, vai aumentar a sua segurança, vai aumentar a sua expectativa de vida, e você pode estar disposto ou não a pagar de acordo com quanto você valora a sua vida. Só para Exato. identificar pro pessoal aqui, mas isso vamos deixar para uma outra discussão, porque isso daí também Mas é porque é justamente isso, né? A avaliação de políticas públicas envolve a questão das evidências empíricas, elas são importantes porque elas vão nos dar a mensuração em termos tanto de custos quanto de benefícios. Às vezes a gente consegue medir benefícios, às vezes a gente consegue medir custos. Por exemplo, nesse artigo eu só consegui mensurar, que a gente está tratando mais, né, sobre o Rio Grande. Eu só consegui tratar os benefícios da medida, não consegui tratar os custos dela, né? E porque eu não tinha dado, eu até tinha como conseguir os dados dos municípios, né, em termos de vendas, se eu implorasse mais uma vez lá na Receita Estadual, mas eu não tinha como ter algumas variáveis que fossem capazes de prever essas receitas. Aí, diferente dos casos que eu tinha, eu não tinha boas variáveis diárias, né, para poder medir isso. Por isso que eu acabei não fazendo. Eu até recentemente tentei, mais ou menos, eu tinha ideia de fazer algo parecido com isso, mas para Araraquara, né, não sei se sabe, mas Araraquara fez o segundo lockdown de verdade do Brasil, né, agora no ano passado. E aí eu tinha vontade de fazer para Araraquara, mas aí eu disse, não posso fazer um igual ao Rio Grande. Os casos até tem, né, óbitos, hospitalizações, isso é relativamente fácil de conseguir, mas eu não tenho as informações econômicas. Eu queria fazer um para Araraquara para medir os impactos econômicos, né? é, Só que eu pedi pela lei de acesso à informação lá para o estado de São Paulo. Eu sei que, obviamente, eles têm esses dados, porque o Rio Grande do Sul tem, né, a partir das vendas de nota fiscal eletrônica, mas eles disseram que eu tinha pedido uma coisa impossível de conseguir e tal, e aí não me deram os dados. Mas enfim, meu amigo, queria mais uma vez lhe agradecer. A gente já está há mais de uma hora, deve estar cansativo aí para você. Mas, Não, eu fico falando sobre isso o dia. É mais para ti. E para as pessoas que estão assistindo, obviamente, né? mas enfim, agradeço mais uma vez e certamente vamos combinar outras vezes aí. Acho que você tem muito a contribuir para essa informação que as pessoas precisam ter, o que seria interessante com relação à análise de políticas públicas, tanto em termos teóricos como eu acho, apesar de ter acabado de começar o canal, eu acho legal trazer logo um caso mais provocativo como esse, para mostrar de modo não partidário, não ideológico, como você pode alocar, como você pode decidir as políticas públicas usando as evidências, seja previamente ou seja depois adaptando com essas informações posteriores. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. E, enfim, se você alguma vez tiver alguma ideia, alguma sugestão, estamos abertos aí ainda em construção do canal. Não, muito obrigado. Eu só queria encerrar parabenizando pela iniciativa. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é importante a gente trazer essas coisas para o debate. Confesso que é até uma ideia que eu mais ou menos já tive algum tempo atrás, mas eu desanimei um pouco, né? Porque é meio lutar por tudo isso que eu falei, né? Dificuldade de interlocução com a academia, com o próprio setor público, a questão da dificuldade de certa forma, manter essa isenção, que eu acho fundamental. E aí eu acabei desanimando, mas eu dou todo o apoio, sempre precisar de mim para qualquer coisa, de apoio lá para o canal ou coisa do tipo.
eu estou à disposição, até para sugerir, enfim, pessoas e contribuir, outras ideias, temas, dúvidas, sei lá, qualquer assunto. Pois eu Estou à vou aproveitar disposição. mesmo. Olha, tá gravado isso aqui, então vou Não, aproveitar para cobrar. não, acho que a iniciativa é fundamental. Eu acho que a gente tem que começar a debater mais, né? E hoje em dia a gente tem podcast de tudo, né? E talvez às vezes não faltam. Tem o raciocínio aberto do André, que é meu amigo, eu faço hoje parte lá, e ele tenta fazer isso, né? De discutir um pouco de ciência com um pouco mais de racionalidade e tal. Mas são poucos, né? A gente ainda não tem essa discussão, principalmente na parte de políticas públicas. É uma iniciativa que está começando e espero que prospere. Amém. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu ficar até agora. Sei que a hora às vezes é meio ingrata. Final da Mas tarde. se tiver no Tá YouTube e tempo. bota lá na velocidade 1.5, pega mais rápido aí. Rapidinho termina. Obrigado. Até mais, Cristiano. Valeu, valeu. Um abração. Obrigado a todos aí por assistir.